Olá, boa noite. Meu nome é Girleuza Souza, sou assistente social. Estamos iniciando mais uma live. Hoje o convidado é um convidado bem especial, ator, diretor Flávio Rocha, que irá estar abordando junto comigo a temática, o impacto da Covid-19 na cultura contemporânea. Deixa eu fixar aqui o tema para quem for entrando saiba do que iremos falar. Boa noite, Cristal. Boa noite, Pedro Menezes. Boa noite, Camila. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria Luísa. Flávio Rocha já entrou. Vou convidá-lo para a gente iniciar. Aguardando. Oi, boa noite. Boa noite, Gileuza. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer Obrigado. enorme. Obrigado. Prazer é meu. Vamos É. aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho, que está todo mundo querendo muito assistir essa live. Uhum. Tá ok. Fábio, boa noite. Marciano, Ciliano. Uhum. Aqui está o contrário, a sua imagem. Ah, Pronto, não, assim ficou aqui. ótimo. Não, mas é que eu uso microfone, meu microfone é no pé do telefone aqui embaixo. Então seria para mim bom seria se eu deixasse de Ah, lado, entendeu? entendi, entendi. Você não consegue girar aí não, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, Pronto. não. É. Deixa eu tentar dar um jeito aqui enquanto o pessoal vai entrando. Ok. Bom, pessoal, enquanto Flávio está organizando ali a posição do celular, para a gente iniciar falando sobre essa questão do impacto da Covid-19, né, na cultura contemporânea, então vou aqui iniciar abordando um pouquinho, falando sobre o que seria cultura, né, para que possam entender e quando a gente iniciar conversando, discutindo sobre essa temática, para que as pessoas estejam familiarizadas. Certo? Pronto, deu certo aí, Flávio? Tudo certo. Pronto, então vamos iniciar com você. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu currículo profissional, para que as pessoas que estão entrando te conheçam melhor. Eu sou ator. Sou pernambucano, aqui nascido no sítio da Cacimbinha. Sou ator profissional há 22 anos, né? Fiz, acho que, 23 peças de teatro, três, quatro longas, umas quatro minisséries e umas três novelas, eu acho. E tem umas coisas, fora os curta-metragens, essas coisas. Então, assim, na verdade, quando me perguntam do meu currículo, eu prefiro pedir para a pessoa, ó, dá um Google, entra ali no, no Wikipedia, que tem lá um resumão com tudo, assim, né? Tem o meu histórico todo lá. Mas a minha história é essa. Eu comecei a fazer teatro na Casa da Cultura, em Tuparetama. Depois eu fui para Recife estudar e entrei na escola, na faculdade de jornalismo lá em Recife. E em paralelo à faculdade eu fazia teatro.
Fiz algumas peças de teatro em Recife ainda, assim como amador. Tem um barulho aí. Tá tocando uma música aí, alguma coisa? Não? Deixa eu baixar aqui, né? Acho que é porque... Deixa eu ver aqui. É como se fosse uma interferência. Pronto. Melhorou? Melhorou. É, aí, daí depois eu terminei o curso de teatro e resolvi me mudar para São Paulo para fazer exclusivamente a minha vida, dedicar minha vida à arte, né? E aí estou lá, tô lá pelo Rio de Janeiro, São Paulo. Agora eu estava fazendo, quando começou a pandemia, eu estava em São Paulo ensaiando uma peça. Nós íamos fazer duas peças, uma peça com a companhia BR-116, que é da Beth Coelho, do Gabriel Fernandes, com a participação de várias outras pessoas maravilhosas, como o Cássio Brasil e outras pessoas. Nós estávamos ensaiando a peça do Chekhov, que é um autor russo, que se chama Gaivota, que é um clássico do teatro moderno. A gente ia fazer essa peça e a gente ia fazer uma outra peça no segundo semestre, que era a Medeia, né? Um texto da Medeia, e que é uma tragédia grega. Mas aí aí os teatros começaram a fechar, né? E eu fui obrigado a voltar para cá, né? A vir para casa da minha mãe, porque lá o São Paulo era o centro, como diz assim, o centro de, de contágio, né? De contaminação do Covid. São Paulo era o principal foco, né? Então eu, para evitar, eu não quis ficar lá, e também porque os teatros todos foram fechados, tudo, né? Agora hoje eu recebi a notícia aqui, acabei de receber a notícia aqui em primeira mão, que o governador de São Paulo e o prefeito, eles resolveram reabrir os teatros em São Paulo a partir do dia 27 de julho, com ingressos somente vendidos pela internet, plateia somente ocupação de 40% dos teatros, quer dizer, um teatro de 100 lugares, só 40 pessoas para poder manter a distância, de máscara, e é isso. Então, eles estão abrindo porque o problema é a pressão da economia, né? A pressão das empresas. O teatro em São Paulo, para você ter uma ideia, o teatro no estado de São Paulo, ele corresponde a 3,9% do PIB do estado de São Paulo. Então, aí eles estão voltando, né? Vai voltar agora. Eu sinceramente acho, como tudo que está voltando agora que eles estão fazendo, eu acho um absurdo, né? Porque na hora que a pandemia, eles fecharam as coisas, e agora na hora que a pandemia está no pico, a gente está com... Ontem parece que chegou a 61 mil mortos, 62 mil hoje. Na hora que a coisa está mais grave, eles vão abrir, né? Então eu não sei se eu fiquei feliz, nem sei se eu fiquei triste. Então, você pediu para apresentar, eu já fui entrando, me apresentei, já emendei direto na atualidade, né? Na realidade atual. Mas é isso. Eu tenho 22 anos, 23 anos de carreira, estou completando agora profissional, né? E é isso. Fiz vários filmes, algumas novelas, várias minisséries. Estava no ar agora com a minissérie Aruanas, que acabou terça-feira passada. E tem, né? Minha vida é isso. Que bom, que ótimo, parabéns. Eu já falei isso para você, que eu tenho orgulho quando eu cito o seu nome, porque você nos orgulha pela perseverança, pela pessoa, ator que é, um grande ator. Acompanhei algumas novelas as quais que você fez participação, inclusive essa agora que está, Novo Mundo, né? Você faz uma participação nela. Uhum. E assim, quando eu Obrigado. convido, nada. Quando eu convido alguém, né, sempre a pessoa que eu convido para conversar comigo, como eu já tinha falado antes a você, é um projeto que eu estou realizando desde quando começou essa pandemia, né, de levar boas informações às pessoas, né, que estão em casa, a profissionais que estão junto com a gente nos acompanhando. Inclusive, Daniel Caraúna foi o último que eu fiz uma live com ele, né, realizei uma live, ele é psicanalista. E
a gente sempre aborda uma temática na qual é da atualidade, é o que a gente está vivendo hoje. E Uhum. esse impacto, né, da Covid-19 na cultura contemporânea está dizendo, né, o hoje, né, o que a gente vive hoje, as atualidades. Então, assim, a cultura, né, podemos dizer que a cultura é uma dimensão, né, do social, tal qual como econômico, político, né? Então, o acontecimento cultural é um acontecimento social. E na minha área, enquanto assistente social, a preocupação eu utilizo a cultura, né, para incluir, né, alguns usuários, ou seja, algumas pessoas que eu atendo, né, o público vulnerável, que está em situação de vulnerabilidade, para desenvolver suas habilidades. Então, é um meio que traz potencialidades, né, e quando a gente fala sobre essa questão desse impacto, parou tudo, né? Foi alarmante, né? Foi um impacto geral mesmo, porque as novelas pararam, que também é algo que traz as pessoas algo assim atrativo e como é que eu posso dizer assim, é, de grande importância, os teatros. Então, teatro como o brasileiro, não só o brasileiro, mas hoje a gente está vendo a questão mundial mesmo, né? A gente teve que se reinventar com essas lives, né? Utilizando mais a questão do meio digital. O mundo digital tomou conta. Não assim? Então, no seu ponto de vista, quais foram esses impactos causados na cultura hoje, né? Na nossa cultura que a gente vive hoje? Porque a cultura ela é muito ampla, né? Se a gente for conceituar a cultura, a gente vai conceituar o quê? Um conjunto de tradições, de costumes, questões regionais. Então, assim, na questão artística, na arte, né? Porque a arte são criatividades, né? Que são desenvolvidas, potencialidades que traz ao nosso mundo as questões lúdicas e que mostram uma realidade a qual a gente, nos traz prazer muitas vezes, né? E nos ensinam também. Então, assim, para você, essa questão de ir para museu, para teatro, novelas, foi um impacto fulminante, né? Eu até estava lendo uma reportagem sobre no jornal da USP. E a colunista Gisele Beigelman, ela falou a questão que foi fulminante, né? A Covid-19 foi fulminante na cultura contemporânea, com essa questão de suspensão de shows, porque trouxe muita vulnerabilidade aos artistas. Então, assim, qual o seu ponto de vista? Qual a sua visão em relação a isso? Olha, é assim, né? É um assunto muito amplo, né, Gisleuza? Porque quando a gente fala cultura, no meu entendimento assim também, a cultura ela envolve tudo, toda a produção de conhecimento de um povo, né? Ou de uma sociedade, né? E ela é o elemento de ligação entre todas as pessoas, ela é o elemento de conexão, de identificação, de sensibilização, de instrução, de educação. Então a cultura envolve tudo, então é tão amplo falar assim de tudo, né? Mas assim, no setor da cultura que eu me encontro, que é o setor da arte, o impacto realmente foi muito violento, e mas eu percebo ele assim como uma coisa que acelerou um problema que já havia. Na verdade, a cultura no Brasil ela começa a ser desmontada a partir de 2016, antes da pandemia. Antes da pandemia, do problema biológico de uma bactéria biológica que atingiu a humanidade, no Brasil já havia uma bactéria política ideológica atingindo o setor cultural e o setor das artes. Tá certo? E não só. E não só. Se a gente for olhar a cultura enquanto elemento da sociedade, como você falou, do social, né, que faz essa ligação entre as pessoas, que é a linguagem, que é a poesia, que é o romance, que é o cordel, que é o repente, que é o rap, que é o hip hop, que é tudo. Né? Então, a cultura como produtor
de sentido e como produtor de crítica social, ela já começou a enfrentar a sua pandemia econômica e ideológica a partir de 2016, com a derrubada da presidente Dilma Rousseff e o estabelecimento no Brasil de um governo fantoche, que a primeira coisa que fez foi começar a cortar tudo em nome de fazer o que eles diziam que era a salvação do Brasil, e essa salvação nunca veio. E a cultura foi vítima disso, principalmente depois de 2018, com a entrada desse sujeito aí que o pessoal chama de presidente. A cultura sofreu um ataque redobrado. Para você ter uma ideia, a cultura, o setor de fomento à cultura da lei Rouanet, que colocava uma média de 59, estava colocando por ano, uma média de 59 milhões de reais na produção cultural, em cinema, em teatro e em outros setores da arte. E a primeira coisa que o Bolsonaro fez quando entrou lá, deu uma canetada e cortou de 59 para 1. Então ele cortou 99% da possibilidade de recursos para a cultura. Então isso já foi um ataque violentíssimo. Aí quando veio a pandemia, chegamos na pandemia biológica, no problema biológico, no vírus. Quando chegou o vírus, a cultura já estava cambaleante. A gente já podia dizer, como no joguinho, no videogame, game over. A cultura já estava... A cultura não vou dizer isso. Poderíamos até dizer a cultura, mas eu vou dizer assim, o setor artístico, de produção em teatro, cinema e alguns outros setores da arte, que estão dentro do crivo da cultura, já estavam baleados, já estavam balançando para cair, é game over. Agora, chegou a pandemia. Aí a pandemia sacramentou, foi o tiro de misericórdia. Num setor, para você ter uma ideia, o setor audiovisual, somente o setor audiovisual. Eu acabei de dizer agora há pouco que em São Paulo o teatro é responsável por 3,9% do PIB do estado de São Paulo. Isso não é qualquer coisa, tá certo? É extremamente significativo do ponto de vista econômico. Sem contar do ponto de vista da potência simbólica, da riqueza imaterial que isso é, na medida em que ele educa, eleva o crítico, sensibiliza. O juízo, do ponto de vista da circulação de informação, é incomensurável. Isso aí não tem nem como a gente medir. Por mais que a gente está tentando lives, que a gente está tentando transmissões ao vivo, que a gente está tentando coisas pré-gravadas, que a gente está tentando isso aqui, não é a mesma coisa. A natureza do teatro é eu e você no mesmo espaço, ao vivo, aqui e agora, por exemplo. A natureza da sala de cinema, é você sentado numa sala escura, com uma tela grande, onde você vê a imagem superdimensionada. É diferente de você ver aqui na tela do computador em casa. Não é a mesma coisa, não é a mesma experiência. Então a humanidade perde em termos de experiência, de contato. E do ponto de vista econômico, para os trabalhadores da cultura, isso aí foi absolutamente devastador, né? Porque você sabe, o setor cultural, nós que somos artistas, nós não temos salário fixo. Alguns poucos, sei lá, e isso está diminuindo cada vez mais, que trabalham nas grandes televisões, são contratados fixamente. Eu, por exemplo, eu não sou contratado na Rede Globo como fixo. Eles me contratam por trabalho. É claro, eles têm um rodízio lá, eles me consideram. Então, passa um tempo eles me chamam, passa um tempo eles me chamam, e assim vai. Mas assim, a gente não tem, a maioria de nós não tem salário fixo. Não tem carteira assinada, não tem registro, né? Então, o que acontece? A gente depende do trabalho acontecendo continuamente, um depois do outro. Quando veio o corte, ficamos todos nós desamparados do ponto de vista econômico, né? E aí vieram veio esse negócio do auxílio aí para a população em geral, mas assim, geralmente
Eu, por exemplo, estava fora daquele enquadramento, eu não me enquadrei, não me enquadrava para receber. Agora, por exemplo, foi aprovado a lei Aldir Blanc, foi aprovada há um mês atrás, mais ou menos, no Congresso, quer dizer, passou na Câmara e depois foi para o Senado. O presidente Jair Bolsonaro ficou quase um mês sentado em cima, e quando foi anteontem, ele, depois de muita pressão, ele foi lá e assinou. Então vai vir aí 3 bilhões, 3 bi, para o Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, mais ou menos, eu nem sei quanto município aqui onde a minha família mora vai receber, mas é uma coisa muito pouca, assim, é bem pouquinho. Mas é alguma coisa. Então ficamos, nós que trabalhamos na frente das câmeras e no palco, ficaram as pessoas que trabalham por trás, nos bastidores, todo mundo sem renda, né? Então imagine isso, o impacto disso é violento, né? É um impacto violentíssimo. Aí você fala assim, então é uma maravilha voltar agora dia 27. Para mim eu não sei se é uma maravilha, porque quantos de nós vai adoecer? E não tem plano de saúde para ir para o hospital particular? Embora quem está fazendo grande trabalho no Brasil é o SUS, né? Apesar de todas as críticas, apesar de todos os problemas, a gente precisa elogiar o SUS. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, porque é cultura também, né? Cultura da saúde, né? O New York Times, o New York Times de ontem, publicou uma matéria onde ele critica a atitude do nosso... Esse cara aí, que está lá no Palácio do Planalto, critica, né, como ele foi negativo para o combate ao Covid-19, combate à pandemia, e elogia o SUS, como o SUS, apesar dos pesares, foi heróico. Enfim, mas é isso. Então ficamos assim, nessa situação. É muito complicado, porque um setor que movimenta muito dinheiro, um setor que gera muito emprego, tem muita gente que é assim. E todo mundo é autônomo, Gerleusa. Ninguém todo mundo trabalha por trabalho, é contrato temporário. Entendeu? Então parou os trabalhos, todo mundo ficou sem renda. Deu para perceber, por acompanhar algumas lives, principalmente aqui da nossa região, né, de alguns artistas se refazendo, né, se reinventando para ver se conseguia sobreviver. Ou seja, eles chegaram a um patamar de uma vulnerabilidade assim, de extrema, né, uma situação extrema. E eu assisti uma reportagem, eu acredito que foi com Rita Cadillac, ela dizendo que solicitou sim o auxílio emergencial, porque ela necessitava, como você já citou aí, artista não tem um vínculo, né, efetivo, vamos dizer assim, e que ela necessitava, então era um direito dela. Eu vendo, enquanto assistente social, enquanto agente no qual viabiliza direitos, eu tenho essa visão. Se você está em situação de vulnerabilidade, é um direito seu. Por quê? Porque não, política da... Sim? Não, pode falar, continue, termine. Não, termine seu raciocínio, depois eu falo. Porque a política da cultura, ela já é um pouco, vamos dizer assim, em comparação às demais, um pouco menos, como é que eu posso dizer assim? Nem assim, até me falta palavras em falar em relação a isso, porque a gente vê, até em questão de município, a cultura ela é bem menor do que a visibilidade de uma educação, de uma política de saúde, né? Ela é como se ela se espremesse ali, fosse bem menos do que as outras, e a gente sabe que é tão importante, né? Que é tão importante, porque a cultura ela perpassa tantas coisas, ela está na vida do ser humano, do cidadão. Então, assim, é muito importante essa questão. Eu estava lendo alguns artigos e também alguns documentários em relação a essa questão, né, da questão da visibilidade, né, em relação à questão política, que ainda falta muito, assim, falta muita coisa, falta muita criações, criar novas políticas para estar inserindo esse público, né, que tem suas potencialidades e que não tem esse amparo do governo federal, vamos dizer assim. Olha, assim, é o seguinte, não é só do governo federal, Gerleusa. Eu tenho conversado muito com os meus amigos a respeito de algumas coisas relacionadas à cultura. Eu tenho sido, assim, tenho tido algumas solicitações para fazer essa discussão, esse debate. A semana que vem, normalmente, no sábado, eu vou ter
outra live sobre isso com a turma aqui de Ituparetama, sobre cultura, perspectiva de cultura, possibilidade de cultura, como fazer, como não fazer, o que já foi feito, o que não foi. O que acontece é o seguinte, a minha experiência, né? Como eu enxergo assim da minha experiência de 22, 23 anos aí de trabalho dentro do setor da cultura. É assim, a gente não vai entender nem a cultura, nem nada, se a gente não olhar para o sistema capitalista que a gente vive, se você não olhar para o sistema econômico. Tá? Então, eu acho, a gente não entende nada, não tem condições. Porque é o seguinte, o sistema ele é injusto. Tá? No Brasil, tomando o exemplo do Brasil, a oligarquia nacional não está interessada em fazer a cultura exercer em plenitude o seu real papel. Ela está interessada em deixar a cultura ali como uma coisa exótica, que é capaz de divertir as pessoas um pouco, que é capaz de levar um pouco de alívio para o sofrimento que as pessoas têm cotidianamente na escravidão do sistema, como um bibelô, como um enfeite, tá? Um enfeitezinho. A cultura para essa turma da oligarquia nacional é um enfeite. É tanto que se você conversa, eles falam que é importante, tá? Mas para eles o que é importante mesmo é a taxa de lucro. O resto é detalhe. E tem outra coisa, a oligarquia nacional veio para o Brasil com a invasão, as invasões da colonização, né? Porque não foi descoberto, não tem isso, é tudo mentira, foram invasões planejadas, invasões em terras onde havia pessoas que tomavam contas, que viviam felizes, livremente, vieram para cá invadir, roubar, saquear. Então, a origem da nossa colonização, da mentalidade do povo brasileiro ainda hoje, principalmente da elite brasileira, de quem manda nesse país com o dinheiro, não é de construir um país, não é de construir uma nação, não é de construir uma pátria. É de botar no bolso deles o lucro que interessa para eles e ir gastar lá na Europa, ir gastar lá em Miami. O padrão de mente deles é esse, de mentalidade deles. É o que a gente chama de mente colonizada. Então, o que acontece? A elite nacional, como bem definiu Darcy Ribeiro, ela é chinfrim, ela é medíocre, e ela só está interessada, e para isso, para botar o lucro dela no bolso dela, ela faz qualquer coisa, ela sacrifica o povo, ela não se importa em educar o povo, porque ela sabe que se educar o povo pode querer um país justo, pode se organizar e fazer um país justo. Então ela não tem interesse na educação, ela não tem interesse na cultura, ela não tem interesse na arte. É somente isso. Agora, claro, a arte é forte, a cultura é forte, continua existindo, por quê? Porque os intelectuais, uma camada média de intelectuais, de artistas, consegue ao longo do tempo ir lutando e criando leis, e criando marcos, e criando coisas, e ir fortalecendo a cultura. Então você fala assim, uma coisa federal. É federal, principalmente federal, mas é também estadual e é também municipal. Sim. Qual é o município que você conhece que tem um programa permanente de formação e de incentivo à produção cultural? Verdade. Que gaste 10 mil reais que seja com isso por mês. Que 10 mil reais no orçamento da prefeitura não é nada. É o salário do prefeito. Ou menos. É o salário de 2 vereadores. Ou menos. Mas não tem. Não tem por quê? Porque a mente é colonizada. A cabeça não entende o valor. Principalmente das camadas de baixo da política miúda. Agora, isso vem de cima. Isso é vertical. Os intelectuais lutam, os artistas lutam, as pessoas que têm sensibilidade e que têm uma convivência com a arte se envolvem nas batalhas e tudo, a coisa vai andando, vai se desenvolvendo. Mas não há um programa oficial de formação permanente e de produção, de fomento à produção na arte e na cultura. Assim como também, como tem na ciência, assim, mas sofreu um ataque violento também depois de 2016. Essa coisa do teto de orçamento aí, o SUS, por exemplo, que está sendo heróico agora, sofreu um corte de 20 bi em 4 anos. 5 bi por ano.
A cultura sofreu um corte violento. Quer dizer, e esse dinheiro para quê? Para pagar juro dos boletos que o governo dá para os bancos e tem que fazer render para fazer a Bolsa de Valores funcionar. Então, a prioridade não é a cultura. A prioridade não é a cultura, não é a educação, infelizmente. Principalmente de 2016 para cá. O projeto é justamente o contrário. É de destruição, de massacre. Então, assim, o governo federal tem uma responsabilidade grande. O governo estadual também e o governo municipal também. Não dá para tirar a carga de cima dos prefeitos, não. Não dá para tirar a carga de cima dos governadores. Parcelas, né? São Cada suas um tem sua parcelas. É claro que num país do tamanho do nosso, precisa haver um programa integrado que vai da esfera federal, passa pela estadual e chega na municipal. Mas isso, cadê? O Gilberto Gil tentou. O Gilberto Gil deixou uma coisa que está sendo destruída. Os pontos de cultura que fazia toda essa interligação, né? Mas está sendo destruída. Porque tem um setor da sociedade, da elite brasileira, da elite nacional, que não quer a cultura. Não quer a educação. Isso aí faz parte do projeto da ignorância. E você não vai entender isso tudo se você não entender o diabo do sistema, entendeu? Porque isso é consequência de uma mentalidade que quer deixar o mundo refém de um determinado sistema político e econômico que explora a natureza, destrói o planeta como está destruindo e explora o ser humano. E a cultura real, a arte real, é um instrumento de combate a isso. Você acha que os caras que têm o poder vão querer fomentar isso? Eles são forçados. O que tem foi porque a gente conquistou na batalha. E agora eles estão dominando. Né? E ainda correndo o risco de voltar, né? Eles querem que volte ao regime militar, né? Justamente para isso, para calar o povo, para calar a população, né? Porque a cultura já é um meio disso, né? Quando se utiliza um meio digital, tipo uma live, até mesmo um show. Então, a questão da censura, como antigamente eram, né? E as pessoas sofriam tanto com isso, e hoje a gente está vendo que é uma parcela, pequena parcela, digamos assim, da população, da sociedade, ainda fica querendo e fica apoiando certos governantes. Então, assim, Mas sabe por quê? preocupante, sim. É preocupante. É preocupante. Mas isso é justamente por causa da falta de informação. Entendeu? Então, é uma bola de neve. Quanto menos informação, mais possibilidade de convencer as pessoas de que coisas que não prestam para elas são boas para elas. E as pessoas acreditam. Acreditam. Porque, Gileuza, é um problema de consciência. É um problema de mentalidade. Alguém que tem um mínimo de conhecimento da história. Um mínimo. Isso não quer dizer que quem não tem não merece respeito, nem merece dignidade. Não é isso. Todo mundo merece respeito e dignidade igual. Mas, assim, a falta do conhecimento conduz uma sociedade para buracos que ela não consegue sair. Para buracos que ela não consegue sair. Exatamente. A gente vê bem claro nessa questão desse auxílio. Vamos dizer assim que hoje é o tema mais abordado e que as pessoas mais comentam, né, em si, na sociedade no geral, principalmente aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e algumas se aproveitaram disso para fraudar, né, ter acesso a isso. A gente já vê daí como o erro, onde começa, né, e assim... quando a gente pensa nessas questões todas, a gente vê a preocupação, né, o auxílio ele vai ser dado, mas a gente já espera um retorno negativo sobre isso, né, sobre essa questão. Por quê? Porque os governantes, em vez, vamos dizer assim, deles trabalhar em questão contra o coronavírus, contra essa doença, esse vírus que é antigo, mas a doença é nova, que a cada dia é uma descoberta, né, e que causou tanto impacto na vida das pessoas, tanto social, mental, né, econômica. Existe uma briga política, né, do querer, cada um quer o seu.
Então, é o seu ponto de vista e as vantagens que venha a ser individual e não coletivo. Então, eu vejo assim como um impacto fulminante, né, em relação não só à cultura, mas no geral. Assim, a cultura está sofrendo tanto quanto os outros setores, né? Isso aí, nem mais e nem menos, eu acho. Igual. A minha percepção é que o vírus, o Covid, a doença, ela funciona como um acelerador que está desmascarando os problemas que já existiam, que estavam escondidos. Estavam mascarados, entendeu? Aí o vírus acelera isso, acelera essa queda das máscaras, das maquiagens, dos disfarces, que o sistema faz para dizer às pessoas que dentro dele pode ter justiça, pode ter... que as pessoas acreditem que se elas lutarem, elas podem ficar ricas. Elas podem vencer, elas podem... Quer dizer, que as pessoas, se elas acreditarem, ela nasce na lama e se ela quiser, ela pode ficar rica. E como você já mencionou, como você já mencionou antes, né? Assim, que foi bem importante, essa questão das pessoas obterem o conhecimento. Porque quando a gente fala na questão cultura contemporânea, ela vai, né, da popular erudita. Erudita são aquelas pessoas que a gente vamos considerar pessoas cultas, né, da elite. Mas o popular também tem o acesso hoje ao mundo digital. Então, hoje está aí os bons sites, boas informações, que você busque, está nas TVs que você pode estar acompanhando quando é saudável, né, a informação. Então, é como eu já disse a você, que eu busco principalmente profissionais nos quais eu posso ter confiança, né, e que eles possam passar credibilidade na sua informação para as pessoas que estão acompanhando, que possam absorver e que possam tirar algum proveito em relação a isso. Então, eu fico pensando muito, viu, assim, porque tenho refletido muito esses últimos tempos, assim, né? Nada, o papel da cultura, quando a gente diz cultura, a gente tá, tipo, quase, assim, que dando o sentido vulgar da palavra, que é somente aquilo que é arte e o que é aquilo que é criatividade e tal. A cultura mesmo, numa definição mais profunda, ela inclui a ciência dentro. Né? A cultura de um povo é a ciência que esse povo tem, é a arte que esse povo tem, é o artesanato que esse povo tem, são os processos de religiosos que esse povo tem, é a filosofia que esse povo tem, é tudo. Né? A cultura é todo o complexo do conhecimento. Agora, a gente está usando aqui no sentido mais assim, cultura de produção de arte, né, poesia, essa coisa. E esse setor da cultura, o setor da arte, ele é extremamente importante, extremamente importante. E outra coisa, ele como eu falei ainda agora, ele é uma cadeia que pode representar uma riqueza econômica muito grande. Uma riqueza econômica muito grande. Você imagina, até 2015, começo de 2016, 2,3% do PIB nacional estava sendo gerado, isso começou em 2008 com a lei de obrigatoriedade de produção de conteúdo nacional nas TVs a cabo, ele estava sendo gerado pelo setor audiovisual. Só o setor audiovisual, ou seja, cinema e vídeo e televisão. Quando junta o teatro, quando junta as outras coisas, você vai para 3,5% do PIB, 3 pontos, entendeu? Alguma coisa. E isso gera riqueza econômica, sem contar a riqueza paralela, que é a riqueza espiritual, né? Que é a riqueza imaterial, é o bem simbólico, que é o que fortalece uma sociedade em conjunto. O conjunto de uma sociedade
Só se fortalece com cultura, com arte. Não, senão a cultura que diferencia o homem dos outros animais. É verdade. Claro, o que diferencia o homem? A gente estuda na escola. O que diferencia o homem dos outros animais? É a produção da linguagem. E a produção de Exatamente. instrumentos. O que é isso? É cultura. Mas eu volto a dizer, aí tem que voltar a bater na mesma tecla. Tem uma turma aí que não quer, que não tem interesse. Não interessa para ele pessoas inteligentes, pessoas críticas, pessoas com capacidade de reflexão, pessoas que sabem raciocinar, que sabem desenvolver um raciocínio, que sabem fazer uma análise de um negócio, que fujam do senso comum e atinjam o senso crítico. Uma sociedade, olha, eu estava lendo outro dia um livro que fala do que é uma sociedade desenvolvida, quais são as políticas, as instituições que você tem para ter uma sociedade desenvolvida. E ele diz o seguinte, uma sociedade ela é desenvolvida quando ela faz um negócio chamado catch-up, ou seja, elevação. Você eleva, não é só o padrão econômico, você eleva o padrão crítico, o padrão cultural, que vem junto com a produção científica, com o desenvolvimento de tecnologias e com distribuição de riqueza. É uma coisa que tem que ser dada numa sociedade inteira. Aí você tem uma sociedade que pode ser considerada desenvolvida. E a cultura é parte disso. Aí você pega uma turma aí que quer... Começou uma chuva violenta aqui. Você pega uma turma aí que quer podar a cultura justamente por quê? Porque quer pessoas no cabresto, na rédea, entendeu? Sem reflexão, Porque, sem capacidade. exatamente, pessoas críticas, elas têm o potencial de mudar a realidade, né? Exatamente. Então, Ó, para tu ter uma ideia, eu estava conversando com um senhor outro dia, uma pessoa importante aqui da região. E aí eu questionei uma coisa assim, uma pessoa que passou pelo poder, que teve poder e tudo, uma pessoa de projeção. Assim. Aí eu perguntei assim, a gente falando dos problemas, do comportamento, dessas coisas da limitação. Eu falei, mas não tem como mudar isso? Ele respondeu para mim assim, não, porque isso é cultural. Pô, mas justamente, se é cultural, é possível de mudar. Porque tudo que o ser humano cria é possível de ser transformado. Nada é definitivo. Nada é verdade. estático. Isso é um princípio filosófico. Você pode avaliar com qualquer estudante, com qualquer professor de lógica, de filosofia. Ele vai dizer, é uma premissa válida, é uma premissa universal. A cultura, toda a cultura, é possível. A cultura é uma criação do homem. E como criação do homem, ela pode ser transformada. Agora, tem que ter vontade forte, projeto e determinação e organização. Aí fica esse lugar comum aí, não muda porque é cultural, entendeu? Não, é cultural, não muda não, justamente porque é cultural é que pode ser mudado. O que precisa é iniciativa, é compreensão, é visão para isso. Esse é um problema muito complicado. Eu escuto muito isso, Eu, isso é cultural. Isso não vai mudar não, é cultural. é, e muitas pessoas também até utilizam o termo cultural sem ter nem assim, a visão da significância que essa palavra existe, né? Quanto ela é abrangente e quanto ela modifica e quanto ela se torna pessoas potenciais, pessoas críticas, né? Que é o mais importante, que é muito importante. Né? Quando a pessoa que desenvolve uma arte, seja ela qual for, ela tem a capacidade de transformar outras pessoas. De Muita, se, de se transformar a si e de se transformar os outros. Né? E de transformar o ambiente, de exa transformar a sociedade. Não exatamente. tem saída, Gileuza, não tem saída. Só vai ter mudança. Só vai mudar mesmo quando mudar o tutano, o osso,
do projeto de educação e cultura. Enquanto você vê por aí o seu Paulo Guedes dizendo que vai privatizar toda a educação, pode saber, isso é a derrota final. Que vai privatizar, que que tem que privatizar tudo que é educacional e cultural, isso é a derrota final. Você fica na mão do capitalista, você só vai produzir a coisa de acordo com o desejo dele. Tem que ter presença forte do Estado nesse setor. Na cultura, na educação, na saúde, em tudo que for riqueza estratégica. Tem que ter um Estado forte, está provado. Agora, o Covid veio provar isso também. Você tem que ter democracia e Estado forte. Aí sim. Né? E a cultura é parte essencial disso, como diz a Fernanda Montenegro. A cultura é a carne que cobre o osso. Verdade. Se você imagina que a nação, o povo, o país, a pátria, como eles gostam tanto de usar esse nome aí, é um corpo vivo, né? Verdade. A cultura é o que dá recheio, é o que preenche, é o que liga tudo, é o que faz o E sangue circular. a Covid, né, quando a gente fala sobre a questão da temática, que aqui em nenhum momento a gente fugiu sobre isso, né, esse impacto, ele também, além de seus pontos negativos, mas também veio os pontos positivos, que você citou tantos aí. Tem alguns, né? Primeiro, mostrar, revelar, desnudar todas as mentiras que o sistema conta para se manter de pé. Porque, que sistema maravilhoso é esse que não consegue ficar um ano parado para proteger a vida das suas pessoas? Exatamente. Que sistema maravilhoso é esse que não consegue amparar a humanidade que o produz, que o gera, que o cria, dia a dia, com seu sangue, com seu suor, que ele não consegue proteger por um ano essa sociedade? Que depois de 3 meses ela é obrigada a voltar a entrar no matadouro. Do jeito que a gente vai, eu estava vendo a conta de a universidade, tem uma instituição americana lá que faz essa matemática aí, eu esqueci o nome agora. Eles estavam dizendo, olha, o Brasil do jeito que vai estar com 5 mil mortos por dia em agosto, no final de agosto. Nós vamos passar dos 200 mil mortos. Que sistema é esse? Agora, isso é o sistema geral. E no nosso caso, nós temos um agravante seríssimo. Eu não quero mais falar o nome do elemento, nem porque eu tenho medo dele, nem nada, né? Porque eu nem gosto, porque acho que atrai energia ruim. Mas, por exemplo, se compara o Brasil com a Argentina. Na Argentina estavam morrendo 7 pessoas por milhão. Por causa do rigor com que o governo fez do isolamento social lá. No Brasil, a gente já estava perto de 90 por milhão. Por quê? Comparação. Entendeu? É complicado. É bem complicado. Então, o impacto da Covid na cultura é violento, massacrante. Mas é bom não esquecer que ele é apenas um acelerador de um problema que já estava vindo de antes. De um vírus ideológico que é contra a cultura, que quer matar a cultura. Entendeu? É verdade. Então, quando chegou o Covid, já pegou a cultura cambaleando. Já pegou a cultura balançando, porque o dinheiro que irrigava a cultura estava sendo cortado. Estava sendo cortado. Verdade. Flávia, a gente Fulminante, já mas passou ele já aqui. pegou um paciente adoecido. Verdade. Flávia, eu quero lhe agradecer, porque, como eu já tinha lhe falado, sempre minhas lives Sim. é de 40 a 50 minutos, justamente para que eu possa baixar e divulgar em outras redes sociais, como tem um canal no YouTube, no Face também, Tá, para ó. que atinja a outras pessoas também, a um público maior, né? Para que não fique só para as pessoas que participaram, que nos acompanharam, que estiveram presentes com a gente. Tá ótimo.
Então, olha, Gerleza, eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que acompanhou aqui. E tem uma pergunta que uma pessoa fez aqui. O Daniel Caraúna fez uma pergunta assim, ó, em sua opinião, considerando que a arte em todas as suas formas, principalmente a música, as novelas e as séries, influenciam a opinião e os valores, seria correto afirmarmos que toda arte é boa? Não. Não. Porque os fascistas financiaram alguns artistas para fazer as belas formas da arte com conteúdo de extermínio. Então, nem toda arte é boa. Se bem que entrando numa discussão filosófica mais comprida, a gente não poderia dizer que isso é arte, porque a arte não é só a forma, é também a ética. Se a arte tiver uma forma bela e tiver uma ética que defende o humano, toda ela é arte. Mas qualquer forma de arte que defende a exclusão e o extermínio não é arte. Bom, era isso, porque a pergunta dele eu achei interessante aqui. Então, um beijo, Gerleusa, fica bem, tá certo? Se cuida, fica em casa. Saúde para todos nós. Mais uma vez, quero demais agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Agradecer às pessoas que nos acompanharam durante essa live. As pessoas que participaram, né? Daniel Caraúna foi um deles, que também eu realizei a live, como eu já tinha falado antes. É um grande profissional. Assim como você é um grande profissional. Lhe admiro demais. Obrigado. Sou sua fã, viu? Sou sua fã. Obrigado. E que Deus lhe abençoe, que na sua vida só venha a crescer todas as coisas boas. Assim seja. Igualmente. Obrigada. Até mais. Até mais.